Boa noite a todos. Eu gostaria de desejar as boas-vindas a todos os participantes desse nosso evento, em nome da Faceli, Faculdade Municipal de Linhares, e da ADEF, Associação de Professores, dos docentes da Faceli. Vamos dar continuidade a esse nosso evento, que foi denominado Diálogos sobre a Faceli, né? Eu cumprimento aqui o professor Tadeu Escaramuça, nossa maior autoridade aí presente hoje, né? Nosso coordenador de curso, que é sempre parceiro das nossas atividades, dos nossos projetos, né? Cumprimento a professora Jaqueline Rocha, né? A professora Jaqueline Rocha, ela é graduada em Direito pela Universidade Federal do Maranhão, é mestre em Educação, Gestão Social e Desenvolvimento Regional pela Faculdade Vale do Cricaré, e é professora adjunta de Direito Privado da Faculdade Municipal de Linhares, mediadora judicial habilitada pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo, né, e advogada. Cumprimento também o professor Tiago Cação Vinhas, que ele é doutorando e mestre em Direito Comercial pela Universidade de São Paulo, e professor adjunto também de Direito Privado da Faculdade Municipal de Linhares, Faceli. Eu gostaria de cumprimentar todos os nossos queridos alunos, servidores, que estejam presentes, né, e público em geral, para esse evento, que nesse segundo painel nós vamos tratar sobre o Estatuto dos Servidores, que é uma disciplina que a gente leciona em sala de aula, na disciplina de Direito Administrativo, só que nós vamos dar um enfoque, né, nós vamos focar na estrutura administrativa da Faceli, né, o Estatuto dos Servidores da Faceli. Então, a gente vai fazer hoje uma aplicação aí na prática, né, como falar. Eu vou passar a palavra ao professor Tadeu, se ele quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Pessoal, boa noite a todos. Boa noite ao professor Rodrigo Santos Neves, professora Jaqueline Rocha, né? Mais uma vez é um prazer estar aqui participando como ouvinte, né, desse projeto tão importante e relevante, né? Importante, relevante, tendo como responsável o professor Rodrigo Reis Cirino, né? Então, quero dar boa noite a todos. Professor Tiago, que está aqui presente, boa noite. Aos alunos, né, que participação boa aí. E desejar um bom evento hoje, como foi no anterior, né? Tá bom? E aí eu estou só como ouvinte. Um abraço a todos aí. Eu vou passar a palavra à professora Jaqueline Rocha. Ok, boa noite aos colegas, os professores que estão presentes, ao nosso coordenador, Tadeu, em especial ao professor Rodrigo, né? Desejar a ele sucesso na palestra e agradecer, né, aos alunos que estão aqui presentes. Estou vendo aqui todo mundo botando, eu sou do 8º período, eu sou do 7º período, eu sou do 5º período. Que bom que vocês estão aqui, é muito bacana estar participando de um evento. Eu queria falar um segundinho, professor Rodrigo, porque esse evento, ele desperta para os alunos, para os servidores, enquanto administrativo, professor,
todo o corpo administrativo, a direção, exatamente o conhecer onde a gente está. Porque se eu conheço onde eu estou, eu vou ter muito mais uma ideia de pertencer àquela instituição. Então, nesses diálogos da Faceli, eu acho que um resultado muito importante que a gente vai realmente ter é colocar na consciência de todas as pessoas que compõem, que estão, que frequentam, que são alunos, professores, servidores, o pertencer à instituição. E essa semana eu achei muito interessante, eu estava no fórum, né? E aí, na segunda-feira, eu fui lá, fiz o agendamento e uma pessoa disse: você estuda onde? Para uma aluna estagiária lá no cartório. Aí ela disse: eu sou Faceli. Mas ela disse com tanto orgulho, com tanto prazer, assim, que o olhinho dela brilhava, porque ela era aluna da Faceli. E essa ideia de pertencer faz com que você defenda onde você está, que você crie um vínculo, um laço, um amor. Então, assim, eu vejo, a semana passada a gente viu um senador da República, que é aqui do estado do Espírito Santo, e ele com tanto orgulho colocou nas redes sociais que a Universidade Federal do Espírito Santo estava uma posição entre as melhores do Brasil. E eu falei, gente, cara, porque ele gosta, ele entendeu, ele pertence a essa instituição. E aí, isso é muito comum nas pessoas que estão na rede pública, porque elas sabem o quanto que é difícil estar ali na rede pública. Então, eu acho que estar na instituição, pertencer a essa instituição enquanto Faceli, vai ser o resultado dos diálogos que a gente está travando. E tem uma escritora que todo mundo conhece, que é a Clarice Lispector, ela fala sobre pertencer. E eu vou só ler um segundinho para vocês, se o professor Rodrigo não brigar comigo, né? Ele diz assim, ó: pertencer não vem apenas de ser fraca, e é preciso se unir a algo ou alguém mais forte. Muitas vezes, a vontade intensa de pertencer vem de mim, de minha própria força. Eu quero pertencer para que minha força não seja inútil e fortifique uma pessoa ou uma coisa. Então, se eu pertenço à Faceli, com certeza, eu vou defender, eu vou fortificar essa instituição, porque eu pertenço. E, no final, Clarice Lispector disse: então eu soube, pertencer é viver. Que você possa aproveitar dos diálogos da Faceli para poder defender, fortificar esse laço, esse vínculo, e ter muito orgulho de dizer: eu sou Faceli, eu pertenço à Faceli. Obrigada, professor Rodrigo, bom diálogo, e bem-vindos 82 participantes que estão aqui. Beijo no coração para todos. Eu vou passar a palavra ao professor Rodrigo Reis, que é o grande idealizador aí desse projeto. Boa noite a todos. Professora Jaqueline Rocha, fiquei entusiasmada aqui com sua fala. É uma alegria muito grande. Sempre motivada, meu chefe, meu presidente querido. Estou super motivado, trabalhando 24 horas aí, com todo vapor, entusiasmo, e até o final do ano lançaremos esse livro com força total, uma alegria, né, pertencer também a essa família Faceli, vários alunos, né. Eu costumo falar, Jaqueline, que a gente tem trabalhado 24 horas por essa instituição, né, no sábado, domingo, feriado, na praia, na montanha, e tudo quanto é lugar de madrugada. Outro dia o cara me mandou mensagem, 3 horas da manhã, eu estava num show, né, na época podia show do Gustavo Lima, e eu respondi a ele 3h10. Ele não acreditou, mas foi verdade. Mas é uma alegria muito grande. Cheguei um pouco atrasado, peço desculpa, professor Santos Neves, porque eu estava no trânsito parado e tenho várias outras demandas, mas eu jamais deixaria de estar aqui nessa noite com vocês. Bom, é o segundo painel, que vamos travar aí sobre um diálogo, né, sobre a Faceli, diálogos sobre a Faceli. É um evento apoiado aí pela ADEF, Associação dos Docentes Efetivos da Faceli, pelo DCE, Diretório Central dos Estudantes, e com apoio também condicional aí das coordenações dos cursos, coordenação do colegiado de Direito, colegiado pela Pedagogia e de Administração, que também registram aí a presença do nosso ilustre, excelentíssimo senhor, né, coordenador do curso de Direito, professor Tadeu Escaramuço, uma honra, sempre nos prestigiando e nos apoiando em tudo. Então, gostaria de parabenizar, né, pelo evento, e também agradecer a todos que estão presentes, e nossos palestrantes também. Hoje falaremos sobre o Estatuto do Servidor da Faceli, várias dúvidas, não só para quem já é servidor hoje, mas para quem quer ser servidor no futuro.
Então, o professor Santos Neves vai dar uma pincelada geral, não só no Estatuto da Facel, mas também no Estatuto dos Servidores no âmbito geral. Você que quer ser servidor público, eu acho que vai ser fundamental você entender várias questões aí do servidor público atual e, quem sabe, o servidor público do futuro. Então, sem mais delongas aí, desejo boa noite a todos e vamos aos trabalhos, professor Santos Neves. Não sei se Tadeu quer dar uma palavra também, né, se puder. Eu já falei, Rodrigo. Ótimo. Então, tá, obrigado. Maravilha, valeu. Obrigado, professor Tadeu. Falou. Vamos lá, Santos Neves, estou aqui para também aprender contigo aí, já vou anotar tudo. Vamos lá. Bom, o tema que me coube, né, foi falar do Estatuto dos Servidores, né, quando a gente fala em... Vocês conseguem ver a tela compartilhada? Sim. Bom, quando a gente fala em Estatuto dos Servidores, a gente quer falar exatamente sobre o regime jurídico que é aplicado aos servidores públicos. A ideia de regime jurídico, quem não é da área do direito, ou quem não fez ainda o direito administrativo, quando a gente fala em regime jurídico, a gente quer dizer quais são as regras aplicáveis, quais são as regras do jogo, né? Quando a gente vai jogar qualquer jogo, né, a gente precisa saber as regras, né? Onde que eu tenho que colocar a bola, né? É na cesta ou é no gol? A gente tem que saber. Então, quando nós vamos entrar em uma determinada situação, no caso, eu quero ser um servidor público, né? Muitas pessoas fazem um curso superior aí buscando uma posição de trabalho em um cargo público, né? E aí elas precisam saber, olha, quais são as regras aplicáveis, né? A primeira coisa a saber é que você se tornando servidor público, você não vai ficar rico. Você tem chance de ficar rico na iniciativa privada. Né? Na iniciativa privada, o céu é o limite, né? Você pode ganhar milhões. Eu estava vendo a história daquele Guy La Liberté, que é o dono do Cirque du Soleil. A história de vida dele é fantástica. Ele é um cara que saiu da classe média e sempre foi voltado para artes, né? E aí ele saiu do Canadá, foi para a Europa. Quando ele chegou na Europa, a primeira noite que ele chegou lá, ele não tinha muito dinheiro, ele dormiu num banco de praça, e aí foi fazendo umas apresentações em praça e tal, aquela coisa, mas não ganhou muito dinheiro, voltou para o Canadá, e lá conseguiu movimentar as coisas e ter o primeiro show, né? E aí a coisa foi acontecendo. Ele é um bilionário, é daqueles caras que pagam para fazer viagem espacial, astronauta privado, né? Isso é só para quem tem muito dinheiro, né? Mas é um cara também voltado para o social. Ele tem uma fundação importantíssima sobre dar acesso à água potável a populações carentes, né? Então é muito, muito bacana a história dele. Mas ele está na iniciativa privada, a gente não está, a gente está aqui no serviço público e temos as limitações próprias do serviço público. Bom, passou a tela? Sim? Bom, quais são os trabalhadores que atuam para o Estado? Basicamente, nós temos essas 4 categorias aí. Tem outras, mas vamos ficar nessas. Tá? Nós temos o servidor efetivo, que é aquele que entra no serviço público por concurso público, né? Na verdade, o nome técnico seria servidor titular de cargo de provimento efetivo, né? Mas o servidor efetivo, carinhosamente chamado.
né? Esse servidor efetivo, ele fez um concurso de provas ou provas e títulos e passou no concurso, foi nomeado e hoje está lá no cargo dele. Nós temos um servidor comissionado, que a Constituição diz que alguns cargos são destinados à livre nomeação, né? Eles não entram por concurso público, mas eles ingressam, não é de forma definitiva como um servidor efetivo, mas ele entra por livre nomeação, então a autoridade que tem competência para nomear, ela vai nomear essa pessoa. Para esses cargos são direcionados para direção, chefia ou assessoramento. Ou essa pessoa vai ser diretor, ou essa pessoa vai ser chefe de um setor, ou ele vai ser assessor. Então, a regra do ingresso no serviço público é por concurso. Então, esses cargos comissionados, eles têm que ser vistos como exceção. Tá? Então, quais são os casos que se possibilita cargos comissionados? Cargo de direção, ou de chefia, ou de assessoramento. Ah, professor, mas eu já vi alguém que não exerce nem direção, nem chefia, nem assessoramento, está lá num cargo comissionado. Criaram uma lei. Tem gente que acha que no Brasil, se está na lei, aí a gente ouve muito essa expressão assim, é legal. Pode até ser legal porque está na lei, mas não quer dizer que está certo. Às vezes é inconstitucional. E essas regras que diz quais são os tipos de cargos, isso está na Constituição. Então a gente tem que observar que às vezes eu tenho uma lei, mas essa lei ela viola a Constituição. A Constituição manda mais do que uma lei ordinária, do que uma lei. Ela está acima, né? Bom, mas eu tenho, então, cargo efetivo, concurso público, cargo comissionado para direção, chefia, assessoramento e é de livre nomeação e exoneração, quer dizer, do mesmo jeito que a pessoa entra, ela pode sair, né? Alguém o nomeou, alguém pode exonerar, mandar embora. E aí nós temos o servidor temporário. O servidor temporário é aquele servidor que o que a Constituição fala para esse servidor temporário? Como eu vou contratar? Como que a administração pública vai contratar essa pessoa? Ora, quando a administração pública tiver uma necessidade que seja excepcional e temporária. Então, eu preciso que haja uma situação excepcional que exija a contratação de pessoal, e essa necessidade precisa ser temporária. A partir do momento que eu tenho uma situação excepcional e temporária, a administração pública está autorizada pela Constituição a contratar servidores temporários. Tá? Geralmente, esses contratos são para 1 ano, né? É feito um processo seletivo, tá? Às vezes não tem nem prova, às vezes aí fica a critério da administração. Às vezes é feita uma prova, às vezes é feita só análise de currículo, tá? Depende. Mas tem que haver um processo seletivo com critérios objetivos, né? Não pode ser assim, você meu amigo, vem para cá, você, meu amigo, vem para cá. Não é assim, não. Tem que ter critérios objetivos, tem que ser um processo seletivo, tá? Agora, pode acontecer às vezes a gente vê assim essas contratações temporárias que se eternizam, né? E aí você fala, pera lá, eu tenho uma situação com a administração pública que está contratando não é por 1 ano, é por anos, né? E às vezes acabam sendo as mesmas pessoas, pode acontecer, né? Ou essa situação de contratação temporária no mesmo órgão ou na mesma pessoa jurídica, ela se prolonga por anos, né? Aí você pergunta, mas qual é o caráter excepcional dessa necessidade? Aí você pergunta, olha, não sei, porque é uma atividade que é corriqueira. E a temporária? Mas temporária aí de 5, 6, 10 anos? Que temporário é esse? Né?
Mas, professor, mas quando que eu poderia, o que seria excepcional e temporário? Por exemplo, às vezes você é uma servidora pública e às vezes você engravida, né? A servidora pública ela vai engravidar e quando ela for ganhar neném, ela vai entrar na licença maternidade, certo? Muitos, muitos órgãos públicos já concedem uma licença maternidade de 6 meses, né? A Constituição dá um mínimo de 120 dias, mas muitas administrações públicas por aí estenderam esse benefício para 6 meses, aí a servidora junta com esses 6 meses mais um mês de férias, né? Então a servidora vai ficar 7 meses afastado do serviço efetivo, né? Da atividade ali, e a administração vai ter que se virar sem essa pessoa, né? Ou essa pessoa entra numa licença qualquer, tá? Pode ser para tratamento de saúde, ou pode ser para outra finalidade, ela entra. E aí, às vezes, a administração pública, ela consegue comportar, ela não ter que contratar ninguém no lugar, ter a ausência desse servidor, às vezes pode acontecer. Mas, às vezes, por falta de pessoal, a administração precisa colocar alguém no lugar. Tá? Isso acontece muito na educação, né? Não dá para ficar sem professor, né? Às vezes você pode apertar o serviço colocando menos gente para trabalhar em alguns setores, a administração pública, né? Mas o cargo de professor é complicado, porque você precisa ter um professor lá na sala de aula com os alunos, né? Nessa época de pandemia, a administração deu uma enxugada, né? Todos os setores da economia deram uma enxugada de pessoal, né? Por conta dessa atividade home office e tal, dá para enxugar. Mas, assim, no presencial, por exemplo, você tem lá a sala de aula, você tem a regência de classe, você precisa de pessoal. E aí você tem que ter o professor lá. Então, mas percebam, eu vou ter servidores públicos a vida inteira de licença? Não. Eu vou ter um servidor ou outro de licença e eu vou ter que colocar alguém. Então, excepcionalmente, eu vou ter que colocar alguém no lugar daquele servidor que entrou de licença. É uma necessidade excepcional e é temporária, porque daqui a pouco o servidor volta. Aquela servidora que teve neném, né, teve uma criança, ela vai sair da licença maternidade e vai voltar para a sua atividade. Né? Depois daqueles 6 ou 7 meses, ela vai retornar à atividade. E aí, ela volta para o cargo dela. Porque a gente tem que entender o seguinte, o cargo público, ele é assim, é como se fosse um lugar dentro da administração pública. Então, ainda que o servidor saia de licença, ele não está trabalhando ali na administração pública. Mas o cargo não fica vago. O cargo ele está ocupado. Por isso que eu não posso colocar uma pessoa que fez concurso público no lugar daquela que está de licença. Às vezes as pessoas não compreendem isso, né? Às vezes tem uma pessoa que está lá na fila para ser chamada no concurso público. Às vezes acontece, né? Tomara que não seja você que está me ouvindo aí, né? Que é uma agonia. Imagina, você é o próximo a ser chamado, mas você não foi nomeado ainda. Você fica naquela agonia, vou ser nomeado ou não vou? Aí você sabe que um servidor lá entrou de licença. Você, agora é minha vez. Não é, não. A licença, o servidor de licença, ele continua ocupando o cargo. Então, o cargo está ocupado. Então, eu não posso nomear um outro servidor para provimento do cargo ativo. Então, eu vou ter que fazer uma contratação temporária, necessariamente. Então, a contratação temporária é para essa finalidade. É para assim, cobrir um buraco que ficou na administração pública, porque o serviço precisa ser prestado ao cidadão. A administração precisa do serviço. Então, eu tenho que ter esse servidor lá. E é temporário. E é temporário. Quando a gente vê situações que eu tenho um temporário que já está há 10 anos fazendo a mesma função, a gente tem um problema. Eu não considero temporário nem 2 anos. Né? Às vezes você tem uma situação que um servidor, vamos lá, eu tenho por exemplo, um servidor morre. Esse cara, a gente sabe que ele não volta, né? É o único que a gente tem certeza que não volta, né? O servidor que morreu.
esse servidor que morreu, porque o que está de licença, daqui a pouco ele volta, ainda que seja doença e tal, ele volta. Até o aposentado pode voltar, né? Ele desaposenta e volta. Pode acontecer. Mas o que morreu, não. Então, aquele cargo vagou. Se aquele cargo vagou, aí eu vou contratar temporário para cobrir, porque eu não posso ficar sem um servidor ali, naquela função. Perfeitamente. Querido, mas você contrata agora temporário, mas você tem que abrir o concurso em seguida. Se a Constituição diz que a contratação é temporária e é excepcional, ela tem que promover o concurso em seguida. Se for o caso, né? Eu tenho cargos vagos por qualquer motivo e eu preciso de pessoal, eu não posso ficar fazendo puxadinho com contratação temporária. É isso que a gente tem que ter em mente. E aí a gente tem também o empregado público. Esse empregado público é quem? É o empregado das pessoas jurídicas de direito privado que fazem parte da administração pública também. Que pessoas jurídicas são essas? Às vezes a gente tem uma fundação de direito privado, né? Às vezes a gente tem uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista, caso as empresas estatais, né? A Petrobras é um exemplo, a Cesan, né? Que é a companhia de água e esgoto que atende na Grande Vitória e região serrana do estado e alguns outros lugares. Né, são empresas que pertencem ao Estado, né, à administração pública, e essas pessoas elas são chamadas de empregadas públicas porque elas não são regidas por um estatuto, por uma lei, elas são regidas pela CLT. Então, elas têm um contrato de trabalho. A empresa estatal ou a fundação que a contratou assinou a carteira dela. E essa pessoa vai ter recolhimento de FGTS igual a alguém da iniciativa privada. Tá? Então, essa pessoa é chamada de empregado público. Tudo bem? Ficou claro? Bom, vamos lá. Então, quando a gente está falando aí de emprego ou cargo público, é bom a gente falar de acumulação de cargos. Eu posso ter mais de um cargo público ou emprego público? Posso. A regra é não poder acumular. Tá? A regra é não poder acumular. A Constituição proíbe, como regra, a acumulação de cargos ou empregos públicos. No entanto, a Constituição coloca uma exceção, algumas exceções, tá? Está lá no artigo 37, inciso 16 da Constituição, que vai falar, olha, eu posso ter acumulação de 2 cargos de professor, um cargo de professor e um cargo técnico ou científico, aí a gente vai voltar para falar um pouquinho o que é esse técnico ou científico, 2 cargos privativos de profissionais da saúde, antigamente a Constituição falava só privativo médico, né? Era só para médico, o dentista não podia, o psicólogo não podia, o fisioterapeuta não podia, ninguém, era só para o médico. E aí depois foi feita uma alteração no texto da Constituição, e aí foi estendido aos demais profissionais da saúde, né? Que são tão importantes aí, a gente, nessa época de pandemia, a gente vê como todas as atividades, elas são, assim, toda profissão, ela é essencial, né? Quando a gente pega lá aquela ideia do Eugen Ehrlich, a divisão do trabalho social, né? Todo mundo é importante, né? Toda atividade é importante. Se ela existe, né? Você não exerce aquela atividade, mas tem alguém para exercer. E a gente está, graças a Deus, que tem alguém para fazer aquilo, né? A gente está, graças a Deus, que tem um engenheiro para construir um prédio. Né? A gente não sabe fazer, mas o engenheiro sabe. Então, cada um na sua função, e a sociedade se constrói assim. Bom, e aí nós temos, então, os profissionais da saúde, 2 cargos eles podem ter, e aí a gente tem também um cargo efetivo, mais o cargo de vereador, que é um cargo eletivo, isso pode ser acumulado. Só que em todos esses casos a gente vai ter também, além do tipo de cargo que vai influenciar, tem que haver também a compatibilidade de horários. Quer dizer,
Eu não posso trabalhar 40 horas num lugar e 40 horas no outro, só que seria o dia inteiro nos dois lugares, não é? Você não pode trabalhar de manhã e de tarde num lugar e de manhã e de tarde no outro. Não dá. Não dá para você ficar em dois lugares ao mesmo tempo. Por isso que a Constituição exige a compatibilidade de horários. A Constituição não fala nada sobre, e aí a gente vê em alguns lugares, existe uma limitação de horas semanais para haver acumulação? A Constituição não fala. No entanto, há uma tendência dos tribunais de contas em limitarem, eles aceitam essa acumulação de cargos até 60 horas semanais. Tá? Mas isso é um entendimento dos tribunais de contas, de muitos tribunais de contas por aí. Mas a gente vê algumas decisões judiciais. Eu já vi uma decisão judicial era o caso de enfermeiro, que um enfermeiro ou uma enfermeira, eu não me lembro, que era uma decisão até do TST. Era um caso de emprego público, então era regido pela CLT. E aí a CLT entendeu, o TST entendeu que a pessoa acumulava 73 horas semanais e o TST falou que era compatível. Falou, a Constituição não faz limitação, ele demonstrou no processo que ele trabalhava, o cara não dormia também, né? Mas ele trabalhava, e ele dava conta dos 2 turnos dele. Então, o TST falou, é compatível. Não existe esse limitador de 60 horas, isso não está na Constituição, né? Se não há essa limitação na Constituição, é direito do servidor acumular o cargo, dentro dos limites da Constituição, né? Bom, agora, a Constituição ela fala em cargo de professor com um outro cargo técnico, né? O que seria esse cargo técnico? Eu preciso ter o nome técnico no cargo? Não, não preciso. E também não é determinante. O nome técnico não vai garantir que o cargo é técnico, tá? E a ausência do nome técnico também não vai descaracterizar o cargo como técnico. A gente vai ter que analisar as atribuições do cargo para saber se o cargo é técnico ou não. O que o STF decidiu em 2014, é o último posicionamento? Olha, se for uma atividade meramente burocrática, por exemplo, o cargo de auxiliar administrativo, é uma atividade burocrática, tá? Esse cargo não é um cargo técnico. Então, por ele não ser um cargo técnico, ele não é acumulável. Vamos pensar assim, se você tem, por exemplo, 2 cargos técnicos, nem pensar, tá? É um cargo técnico ou um de professor. Esse cargo técnico, a gente já tem uma decisão do STJ que falava que é o seguinte, olha, aquele cargo que depende de uma habilitação específica, ou de nível superior, ou de nível médio, nível profissionalizante, esse cargo é técnico. Por exemplo, você tem lá um auxiliar de contabilidade, por exemplo, esse servidor, para ingressar nesse cargo, ele tinha que ter um curso técnico lá de contabilidade. Então, esse cargo é técnico. Então, ele tinha que ter um curso profissionalizante para se habilitar para esse cargo. Então, esse é um cargo técnico. Isso caracteriza como cargo técnico. Tá? Então, a ideia é essa. Se não se enquadrar nessa situação, não pode acumular cargo. Tá? Bom, a gente tem uma outra situação de acumulação de cargo também, que pega os aposentados. A Constituição diz que eu não posso acumular cargos com proventos. Provento é aquilo que o aposentado recebe, a aposentadoria dele. Então, excepcionalmente, eu posso acumular os proventos de aposentadoria com algum cargo acumulável, tá? Aquele cargo, por exemplo, o servidor ele já é aposentado como aí eu vou considerar, tá, você é aposentado, mas não existe profissão aposentado. Você é aposentado de quê? Eu era professor. Então, eu vou considerar esse professor aposentado como cargo. Mais o outro cargo acumulável. Você quer acumular um outro cargo? Quero, mas um cargo que seja acumulável com um cargo de professor. Foi o cargo que você se aposentou. Então, um professor aposentado ele pode acumular com um cargo técnico ou com outro de professor. Pode ser. Com um cargo comissionado também pode, ou
esses proventos com um cargo, né, provento de aposentadoria mais um cargo eletivo qualquer. Tá? São essas hipóteses que a Constituição estabelece. Bem, como a gente está falando de estatuto, né, de servidores, vamos falar um pouquinho sobre o Estatuto dos Servidores do município de Linhares, que é essa lei aí, Lei Municipal 1347 de 1990. O que o Estatuto faz? Ele cria as regras do jogo, ele cria o regime de trabalho, fixa a carga horária dos servidores, o funcionamento, né, do trabalho. Às vezes vai colocar o horário de expediente, às vezes coloca, né, se vai ser o turno da manhã, se vai ser o turno da tarde. Às vezes a lei pode fazer isso, o Estatuto pode fazer isso, determinar o número de horas, né? Então, o Estatuto, ele coloca as regras do jogo. Seria o equivalente ao contrato de trabalho lá para quem é regido pela CLT, pela Consolidação das Leis Trabalhistas. Certo? Então, vamos lá. Além do Estatuto dos Servidores, nós temos também os planos de carreiras. Algumas profissões, alguns cargos públicos, eles são organizados em carreira. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que aquela pessoa ela vai entrar numa posição na administração pública e ela pode crescer. Tá? Você vai ter, então, um servidor público que ele já está há 10 anos no serviço público, ocupando aquele cargo, ele vai estar numa situação melhor do que aquele servidor que entrou agora, que acabou de passar no concurso público. Né? Ele vai galgando degraus na sua carreira. Nem todo cargo público é organizado em carreira. Tá? Às vezes, determinadas categorias estão fora de planos de carreira. No município de Linhares, todo mundo entra no plano de carreira. Tá? Todas as categorias estão no plano de carreira. Esse plano de carreira, ele vai definir carga horária, vai definir salário do servidor, vai definir as promoções e as progressões, quer dizer, quais são os requisitos para você subir nos degraus dessa carreira. Tá? O plano de carreira, ele é para isso. Certo? Vamos lá. Então, bom, no âmbito da Facel, nós temos duas carreiras. Tá? Nós temos dois planos de carreira. Nós temos um plano de carreira dos docentes, né, os professores, e nós temos o plano de carreira dos servidores administrativos, que são os outros servidores que não são professores. Eu chamei aqui de administrativos. Tá? Por que tem carreiras diferentes, são planos de carreira diferentes? Na administração pública sempre há essa divisão, porque a carreira do professor ela tem características específicas que não daria para compatibilizar. Muita coisa é igual, mas tem coisas que são diferentes e aí não dá para conciliar. E tem que ter um tratamento diferente. Então, por exemplo, você tem formas de acesso a níveis dos servidores administrativos que são diferentes dos docentes. Tá? É uma diferença visível quando a gente olha esses dois planos de carreira. Tá? Então, o plano de carreira dos docentes ele é contemplado na Lei Complementar 32 e o dos docentes é contemplado por essa lei aí, número 51 de 2017. Bom, eu fiz uma comparação aí entre essas duas carreiras. Né? Os administrativos eles têm a carga horária de 40 horas, todos os cargos, exceto o cargo de procurador, que é de 30 horas. Essa carreira ela é dividida em 4 níveis, né? Do 1 ao 4, e é dividida em 11 graus. Os graus são as letras, da letra A até a letra K. Então, tem letra A até a letra K no nível 1, no nível 2, no nível 3 e no nível 4. Tá? E aí eu já adianto para vocês que no plano de carreira que tem, tanto para administrativos quanto para docentes, ninguém nunca vai chegar no topo da carreira. Tá? Às vezes um servidor vai estar pensando aí, eu vou subir nessa carreira, eu vou chegar lá no topo, você olha lá
o que é importante nesse nível de carreira? Você vai aumentar a remuneração. Né? A grande vantagem de você subir de nível é essa. E aí a gente percebe que, se você olhar, você tem 11 graus em 4 níveis, você tem 44 níveis. Ninguém. E como as promoções e progressões elas ocorrem de 3 em 3 anos, a não ser que você pense em ficar 50 anos na administração pública. A gente não sabe também aí, com essas reformas de previdências aí, a gente teve uma reforma agora, mas, né, o pessoal que está novo aí, eu acredito que daqui a 20 anos a gente vai ter outra reforma de previdência, né? Então, essa não vai ser a última. E aí, dos docentes, a carga horária é de 25 horas, isso tudo está no plano de carreira, tá? 25 horas, dessas 25 horas nós temos até 16 horas com atividades pedagógicas, são atividades de contato direto com o aluno, de desenvolver projetos e tudo mais, ou sala de aula, ou atividades extra-classe, extensão e pesquisa, tá? E a gente tem 8 horas reservadas ao planejamento. O professor precisa planejar, ele não pode chegar de supetão e fazer uma aula de improviso. Os professores planejam suas aulas, né? Não pode chegar na sala de aula e fazer igual aquela palanque político, né? Que a pessoa fala de improviso, né? Pode. Por mais que o professor tenha domínio de uma matéria, ele tem que planejar o que ele vai. Qual o assunto que eu vou tratar hoje, né? E ele vai planejar, vai estudar, vai rever a matéria, ver se tem alguma atualização, e assim que as coisas são feitas. Há 2 níveis para os servidores efetivos, porque se você olhar o plano de carreira nosso, aparece também eu botei nível 2 e nível 3, né? São 2 níveis. O nível 2 é para o professor adjunto, que são os mestres, o nível 3 é para os doutores, que é o professor titular. Mas existe o nível 1, que é o do professor auxiliar, mas o professor auxiliar necessariamente é um professor contratado, então ele é aquele servidor temporário. Então, ele está no plano de carreira, mas nem era para estar, mas está ali, né? Está ali, porque ele não vai progredir na carreira. Eu tenho previsão por causa do cargo, né? Para autorizar a contratação temporária. Que o professor auxiliar pode ser especialista. Essa é a questão. Bom, vamos lá. Também, esse plano de carreira é dividido em 11 graus, que são as letrinhas, da letra A até a letra K. E as promoções e progressões também ocorrem a cada 3 anos. O que é promoção? É eu subir do nível 1 para o nível 2, depois para o nível 3, para o nível 4. Eu subo do nível vertical. E aí, a progressão ela ocorre no nível horizontal, são as letrinhas. Eu vou da letra A para a letra B, para a letra C e por aí vai. Essas mudanças elas vão ocorrer de acordo com critérios estabelecidos na lei, né, nesse plano de carreira, a cada 3 anos. Tá? Na lei dos professores, inclusive, há uma limitação de... Não é todo mundo que pode progredir. Eu posso preencher todos os requisitos, mas eu vou concorrer com os meus outros colegas num percentual lá de 8% e 16%, dependendo se for promoção ou progressão. Tá? Mas isso aí é um detalhe para trazer sofrimento só. Mas vamos lá. Bom, e aí? Você fica pensando assim, eu sou servidor e eu tenho direito à promoção? Agora, nesse momento? Bem, o que nós temos? O que a gente tem que considerar? Por conta da pandemia, né? Covid-19 está aí, né? Aquela coisa toda. O governo federal editou uma lei complementar, número 173, que essa lei é odiada por todos os servidores públicos, né? E também pela população, né, que tem ciência do que essa lei fez. Essa lei ela estabeleceu regras para controle de gastos do poder público. E aí ela fez o seguinte, assim, gasto com o servidor, mas gasto também com a sociedade.
essa lei suspendeu o direito à contagem de tempo para promoções e progressões, dentre outras coisas, tá? Desse período que eu delimitei aí, do dia 28 de maio de 2020, né, que foi a data da publicação dessa lei, até é, até 31 de dezembro de 2021. Então, se você já tem um período aquisitivo lá, aqueles 3 anos, para fazer promoção ou progressão, você já tem direito e já pode requerer. Tá? É o caso de todos os servidores da Facere que entraram lá quando chamou no concurso, né? A gente entrou, foi em 2016, no início de 2016, não foi isso, Reis? E isso aí, a gente fez o concurso em 2015, né? E em 2016 a gente entrou, no início. Então, já passou esse tempo para fazer promoção e progressão. Não aconteceu, não sei porquê, mas já era para ter acontecido. Mas esse período só, de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021, é esse período que ficou congelado. Esse período conta para fins de aposentadoria, a lei fala isso, conta tempo de serviço, mas não vai contar tempo para receber benefícios remuneratórios. Então, ficou congelado para isso. A gente tinha esperança, né, quem trabalha com direito administrativo aí, de conseguir derrubar essa limitação no judiciário, e aí entraram com uma ação direta de inconstitucionalidade no STF, e aí o STF decidiu que, porque qual era a dúvida? Que essa lei, essa lei federal, ela invadia a competência de cada ente da federação, União, estados e municípios, de legislar sobre os seus servidores. E aí a alegação da ação direta de inconstitucionalidade foi a seguinte: olha, você tem uma lei que é federal tratando do meu servidor municipal, então essa lei é inconstitucional. Aí chegou no STF, o ministro Alexandre de Moraes foi o relator, e aí ele deu o voto no sentido de que, na verdade, essa lei tratava de questões financeiras, e aí a União tem competência para legislar sobre normas gerais de direito financeiro. E aí julgou pela constitucionalidade da lei, que foi seguido pelo colegiado. Então, essa lei ficou. Então, há essa restrição aí por enquanto. Bom, vamos lá. Bom, quando você entra no cargo público, você tem um caminho, né? Quando você passou no concurso, primeira coisa, né? Estudou, fez a prova, passou no concurso. Passou no concurso, você foi, né, nomeado. Você é nomeado e convocado para tomar posse. Aí você tem que juntar documentação, você vem, toma posse, faz exame médico, tudo mais, toma posse. Tomou posse, você vai ter um prazo de 15 dias para entrar em exercício. Entrar em exercício é começar a trabalhar. Tá? E aí você começa a trabalhar. Começando a trabalhar, você inicia o seu estágio probatório. O seu estágio probatório ele dura 3 anos, nos termos da Constituição. Tá? A Constituição fala que o servidor público ele vai entrar no estágio probatório. Esse estágio probatório ele tem por finalidade avaliar se esse servidor ele está apto para trabalhar na administração pública, se ele serve para aquele cargo. Mas, professor, às vezes a gente tem um servidor que já era servidor em outro lugar, ele já passou em um outro estágio probatório, ele vai ter que entrar nesse estágio probatório? Sim, porque às vezes ele não exercia a mesma função, ele exercia uma função diferente. E às vezes você é muito bom para fazer uma coisa, mas você não é bom para fazer outra coisa. Pode acontecer da pessoa não se adaptar e ser reprovado no estágio probatório. Isso pode acontecer, tá? Isso pode acontecer. Né? Então, o Estatuto dos Servidores, né, e essa lei complementar aí, a lei complementar que fala sobre o estágio probatório dos servidores da Facere,
é uma lei, embora o Estatuto dos Servidores estabeleça regras de estágio probatório, a Lei Complementar 47 é uma lei específica do estágio probatório da Facel. Tá? Então, ele vai falar que vão ser feitas 3 avaliações. Lá no município é feita uma avaliação só. Tá? Aqui, na Facel, são feitas 3 avaliações. E eu vou contar o seguinte, ó. Quando o servidor tiver 33 meses, essas 3 avaliações elas precisam estar concluídas. Quer dizer, antes do servidor terminar o prazo do estágio probatório, que são os 36 meses, com 33 meses tem que ser encerrado essas avaliações aí. Quais são os critérios de avaliação? Assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, colaboração, produtividade e responsabilidade. Tá? São critérios, eram para ser os mais objetivos possíveis, mas a gente sabe que a avaliação ela acaba tendo um caráter objetivo, então os critérios a serem adotados, eles precisam ser o mais objetivos possíveis para evitar injustiças, certo? Aí é feita uma comissão de desempenho, que essa comissão de desempenho, ela vai, a finalidade dela é preencher o formulário, tá? Tem uma ficha de avaliação que é elaborada, né? Já tem na lei a ficha de avaliação, e o que essa comissão vai fazer é tão somente preencher o formulário, fazendo a avaliação do servidor. Tá? Feito esse preenchimento dessa ficha, é encaminhada à direção financeira, que a direção financeira vai entregar à Comissão Especial de Coordenação e Controle dos Estágios, que vai fazer o somatório e depois fazer um relatório final de avaliação. Tá? Essa lei municipal, ela dá uma composição para essas comissões, no entanto, por força da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, essas comissões elas têm que ser compostas por, no mínimo, 70% de professores. Tá? Vamos lá. O servidor público ele tem direito a licenças? Tem. Do Estatuto dos Servidores, no artigo 80, dá uma lista de licenças que podem ocorrer. Para tratamento de saúde, por motivo de acidente de trabalho, repouso à gestante, doença na família, serviço militar obrigatório. Acho muito difícil isso acontecer, até porque o servidor é um negócio que tem aí, mas, né, eu só posso assumir um cargo público quando eu completo 18 anos, mas geralmente os meninos antes de 18 anos eles já entram no exército, então dificilmente isso vai acontecer. Tratar de interesses particulares, às vezes o servidor público ele não está com problema de saúde nenhum, mas ele fala, eu quero, é muito comum às vezes, ele fala, eu quero tentar minha vida na iniciativa privada, então eu quero uma licença aqui para eu me afastar da minha atividade aqui, para eu trabalhar em outro lugar. Pode. Tá? Campanha eleitoral, para fazer campanha eleitoral, isso aqui é só o candidato, tá? O servidor público que se candidata a um cargo eletivo, ele vai ter licença para fazer a campanha, o período de campanha dele, contado do registro até o dia seguinte da eleição. Tá? E também tem licença para estudar, tá? Por até 24 meses. Bom, qual o sistema remuneratório que a gente usa? Né? O sistema remuneratório que a Facel usa é o de vencimento. Vencimento é a parcela básica da remuneração do servidor. Tá? Eu posso ter outras rubricas lá no contra-cheque? Pode. Tá? Eu tenho vencimento, eu vou ter vantagens, como ajuda de custo, diárias. Por exemplo, o servidor ele vai fazer uma viagem a serviço, então ele vai receber uma diária para ele conseguir pagar hotel, conseguir pagar alimentação, com o dinheiro da diária para isso. Tá? O transporte é a ajuda de custo. E aí tem auxílio para diferença de caixa, tem salário família, auxílio doença e gratificações em geral. Quais gratificações que nós temos? Gratificação de função. A gente tem gratificação para prestação de serviço extraordinário, a hora extra, né? A administração está precisando de um serviço a mais do servidor, ele precisa ficar além do horário,
Então, vai ser feito o controle de ponto e ele vai receber por essas horas extras. Nós temos adicional do tempo de serviço, tá? Esse adicional do tempo de serviço aqui, ele também é chamado de quinquênio, porque a cada 5 anos, esse servidor recebe um adicional, tá? De 5%. Adicional de assiduidade, o servidor a cada 10 anos, né, é o chamado decênio, a cada 10 anos, ele recebe ou uma licença-prêmio de 6 meses, né, você vai receber o salário normalmente por 6 meses e não vai botar o pé na administração pública. É a regra que a lei define. Mas você pode optar, o servidor, quando chegar nesse ponto, ele pode optar por receber não, isso aqui não é esse prazo, não é isso, não é 25 não é 10% não. Isso aqui é 25%, na verdade. Apareceu errado aí. Tá? É que a cada 10 anos ele vai ter um adicional de 25% na sua remuneração. Ao invés de tirar a licença prêmio de 6 meses, ele fala, não, eu quero receber esse adicional no meu salário. Então ele vai receber 25% a mais calculado naquele vencimento base, naquele salário base dele. Tá? E aí, pelo exercício de cargo em comissão. Tem um detalhe aqui que esse adicional de tempo de serviço e o adicional de assiduidade, que ele é concedido, né, a cada 5 anos, a cada 10 anos, ele foi extinto. Então, os servidores que não entraram em exercício, não iniciaram seu trabalho na administração pública municipal até 31 de dezembro de 2018, eles não têm direito a isso. Quem entrou antes dessa data vai ter direito a receber quinquênio e decênio, certo? Bom, vamos lá. Aqui eu dei um exemplo, só para a gente poder compreender. Eu tenho aqui o vencimento base de um servidor, que é esse valor aqui. Eu peguei isso aqui o valor de remuneração atual de um servidor da Facel. É essa aqui, é esse valor, tá? Então ele recebe essa remuneração. E aí vamos supor que daqui a 30 anos, certo, de serviço, esse servidor vai acumular 6 quinquênios, tá? Então, 6 vezes 5% dá 30%. Então, essa pessoa, depois de 30 anos, ela vai ter um adicional de 30%, são 6 quinquênios, na sua remuneração. 30% do vencimento base é isso aqui, considerando o vencimento base atual. Tá? E o decênio? O decênio, até lá, em 30 anos, ele vai ter 3 decênios. 3 vezes 25, 75% de decênio. Então, a remuneração dele vai sair de 1.600 para 3.400. Então, dobra a remuneração, no final das contas. Isso é uma forma de compensar o servidor, é aquela coisa. A remuneração ela não é boa, não se reajusta como deveria, e aí as leis, os estatutos de servidores criaram esses mecanismos para compensar o servidor, pelo menos no final da carreira, ele ficar com uma situação um pouco melhor. O que aconteceu foi que veio uma lei em 2018 e extinguiu isso. E o engraçado, se você olhar a exposição de motivos da lei, é muito linda, né? Fala, olha, a gente fez uma reestruturação da remuneração, então houve uma correção, então não precisa mais do quinquênio e decênio. Aí você vai olhar assim, que correção foi feita? Não houve. Simplesmente não ocorreu. E você fala assim, pô, teve um salto aí da remuneração do servidor, então compensou, então, vamos lá. O servidor que hoje ganha R$1.600, ele passou a receber, sei lá, 2.800. Ah, então houve um acerto, e aí eu vou tirar com o quinquênio e decênio para compensar. A lógica seria essa, e isso está na exposição de motivos da lei. Só que não foi feito. Né? Enfim. Bom, e aí nós vamos entrar em regime disciplinar. Né? E eu prometo não me alongar demais, né? O regime disciplinar, como é que ele funciona, né? É uma forma do empregador controlar o empregado, né? Para o empregado não sair da linha, né? Na empresa privada existe isso, não é? O empregador ele tem poder de mando,
ele dá ordens, o funcionário tem que cumprir. Se ele não cumprir, ele sofre penalidades, ele pode até ser demitido. Isso na administração pode ocorrer também. Ah, professor, mas eu ouvi falar que o servidor público ele tem uma tal de estabilidade, é uma cola que prende ele na cadeira lá da administração pública, ele não sai de jeito nenhum. Não é bem assim, tá? Porque existe o regime disciplinar e ele pode ser até demitido. Lógico que são situações graves, porque isso vai acontecer. Eu não demito o servidor público como acontece na iniciativa privada, que é muito mais simples. Só que lá eu tenho o FGTS e tenho uma multa de 40%. No serviço público eu não tenho FGTS. Né? Então, por isso que a demissão é mais complicada. A demissão na iniciativa privada, lá na CLT, não é uma penalidade. O empregador não quer mais você, ou ele não está podendo mais pagar funcionário, ele fazer uma redução de pessoal. Aqui na administração pública, não. Quando a gente fala em demissão, é uma penalidade. O servidor fez uma bobagem, fez uma besteira, foi punido. Tá? Não é uma coisa bonita que se vê um servidor demitido. Tá? O processo administrativo disciplinar, então, ele ocorre para verificar se houve uma violação a um dos deveres funcionais do servidor. Então, nós temos um procedimento mais simples, sumário, que é que pode ser a sindicância, a acumulação ilegal de cargos, abandono de cargo e inassiduidade habitual, e nós temos o procedimento ordinário. Tá? A ideia do procedimento sumário são coisas mais simples, então não precisa ficar demorando muito tempo, não vai haver uma instrução probatória, o cara vai chamar testemunha, não vai ter nada disso, porque a coisa olha, eu verifiquei esse fato, você tem uma coisa a dizer? Ah, não, então você está demitido. Você vai ter uma penalidade, pronto. Bom, a sindicância, se a gente pegar a lei, o Estatuto dos Servidores Federais, a sindicância lá pode ser usada para aplicar penalidade. Aqui no município de Linhares, não. A nossa sindicância aqui, ela é tão somente para investigar. Assim como a gente tem um inquérito policial, a gente tem a sindicância no processo administrativo disciplinar. Tá? Então, ela é tão somente para investigação. Às vezes, o que acontece? Ocorreu um problema na administração pública e, às vezes, eu não sei nem quem cometeu aquela falta. Uma máquina foi quebrada. Ou um objeto foi furtado, né? Ocorreu um peculato, sumiu. E aí eu preciso saber quem foi. Aí eu abro uma sindicância. É um processo investigatório. Tá? Eu vou apurar os fatos e a autoria. Né? O que aconteceu? Depois, quem praticou? Tá? Se houver indícios de infração, eu dou prosseguimento com a instauração do processo administrativo disciplinar. Se eu ver que não aconteceu nada, ou se eu verifico que eu não consigo descobrir quem foi, não tem como instaurar um processo sem um réu. Então, eu também arquivo. Pode acontecer. Bom, aí eu tenho um outro procedimento sumário que é a acumulação ilegal de cargos. A gente viu que os cargos podem ser acumulados. Né? Em caráter excepcional, eu posso acumular cargos. Então, mas a pessoa pode acumular cargos ilegalmente, fora daquelas previsões lá que a Constituição faz. Nesse caso, eu tenho esses artigos aqui, 167 até 174, do Estatuto do Servidor, que ele vai falar sobre essa acumulação ilegal, e aí eu vou verificar primeiro, houve acumulação ilegal? Eu vou mandar instaurar um procedimento, um processo administrativo disciplinar sumário, só para apurar isso. Houve acumulação ilegal? Isso é simples de saber. Eu pego lá o diário oficial, eu verifico, esse aqui é meu servidor, eu nomeei. Aí eu verifico que ele foi nomeado em outro lugar também e está exercendo a função também lá. É simples, um ofício trocado entre as duas administrações públicas resolve. Não tem o que dizer, não tem o que apurar. Você pergunta, você vai notificar o servidor, tá? E vai perguntar para ele, meu amigo, você está acumulando cargo ilegalmente, o cargo tal aqui e o cargo tal lá. Eu não vou perguntar se ele quer, eu vou perguntar assim, qual cargo você vai pedir exoneração? E aí, né, geralmente a resposta já vem com o ato de exoneração, já requeri minha exoneração lá.
ou eu vou pedir minha exoneração aqui. Se o servidor fizer isso, o caso está encerrado, eu presumo boa-fé, como se nada tivesse acontecido. Tá? Esse caso aqui de baixo. Se o servidor ele não falar nada, ou ele ficar argumentando, não, meu cargo, vamos supor que ele tem um cargo que não é cargo técnico, e ele quer argumentar que o cargo dele é técnico, ele quer discutir isso. Então, você vai continuar aqui, nós vamos demitir aqui você, e você vai ser demitido do outro cargo público também. Tá? E ainda vai ter que devolver o dinheiro dos salários que foi pago. Então, em geral, quando há acusação de acumulação ilegal, a coisa mais sensata a se fazer é pedir exoneração de um. Que aí você não tem problema. Agora, se você quiser discutir, se você tem certeza que a sua situação é de acordo com a Constituição, parte para a briga. A gente tem uma outra situação que também é o abandono de cargo. Tá? No abandono de cargo, o servidor ele fica ausente, ele não comparece na repartição pública por mais de 30 dias seguido. Ele fica um mês sem aparecer. É o caso de abandono, e não justifica, né? O cara sumiu, a gente não sabe o que aconteceu. É abandono de cargo. A chefia imediata vai comunicar, né, a autoridade competente para instaurar um processo para fazer a demissão do cara. Tá? E a gente tem que considerar o seguinte, existe o ânimo de abandono. Às vezes, o que pode acontecer? O cara sofreu um acidente e ele está em coma aí no hospital e tal, e não houve documentação, a administração pública não foi comunicada. Tá? Depois esse servidor aparece, mostra lá que ele ficou internado no hospital, estava inconsciente e tal, aí ele não pode ser demitido. Né? Mas fora desse, é uma situação que eu imagino, assim, como é que o servidor não vai comparecer e não vai avisar o porquê que não compareceu? É difícil isso acontecer, eu só penso nisso. Bom, aí a gente tem a inassiduidade habitual, que é aquele cara que gosta de faltar, certo? Aquela pessoa que gosta de emendar feriado, aquela pessoa que conhece todos os feriados. O cara tem os feriados gravados na cabeça. Às vezes ele tem o dia útil contado na cabeça, assim, o que ele vai trabalhar, o que vai fazer. Ele tem contado, ele sabe os feriados todos de cabeça. Isso me irrita. A gente está em maio. O cara sabe de setembro quando é que vai ter feriado, que 7 de setembro cai numa quinta-feira e ele já conta que vai haver um ponto facultativo na sexta, né? E aí não vai trabalhar. Se for na quarta-feira, então, ele emenda a semana toda, né? Para o cara não ter problema, ele emenda a semana toda. Esse cara, ele falta muito. Sei lá, por qualquer motivo ele falta. Eu não estou falando o cara que apresenta atestado médico, não. Esse cara falta e não diz por que faltou. Tá? E aí a gente verifica o seguinte, se esse cara faltar, se eu contar no período de 12 meses, se ele faltou 60 dias, é o caso de inassiduidade habitual e ele vai ser demitido também. Tá? Um cara que falta em 12 meses, 60 dias, se você contar aí férias, ele não vai ter férias, né? Mas se você contar aí que ele perde as férias, se você contar aí sábado, domingo e feriado, mais 60 dias, esse cara não trabalhou o ano todo. Ele não pode ficar no cargo público, não. Não pode, de jeito nenhum. Né? É triste isso, mas acontece, tá? Acontece isso. Bom, e aí, sim, agora sim nós temos o processo administrativo disciplinar que nós carinhosamente chamamos de PAD. Né? O PAD, ele é o processo que vai apurar a infração disciplinar propriamente dita. Lá no inquérito, né, na sindicância, eu vou verificar se realmente há indícios, se o servidor realmente... Assim, se eu tenho um elemento, ele vai produzir provas depois, mas eu falei, olha, ao que parece, né, realmente ocorreu essa infração. Então agora a gente instaura o processo administrativo disciplinar. Nesse processo administrativo disciplinar vai ter contraditório ampla defesa, o servidor pode contratar um advogado, tudo. Ele vai poder produzir provas, vai poder fazer tudo, certo?
E a gente vai ter a instauração, que a instauração é feita pela autoridade competente, a autoridade que vai julgá-lo no futuro. Ele manda instaurar o processo administrativo disciplinar, mas percebam, essa autoridade que vai decidir, ele não vai dar andamento ao processo, eu vou ter uma comissão formada por 3 servidores efetivos, tá? E essa comissão, ela vai fazer, então, a instrução do processo, né? Vai fazer coleta de provas, vai ouvir a pessoa. Essa pessoa pode juntar testemunhas, vai ter audiência. Então, no processo administrativo disciplinar, a gente tem audiência também, a gente tem oitiva de testemunha, pode ter perícia, pode ter uma série de coisas. Tudo aquilo que a gente vê sobre produção de provas no processo civil, no processo penal, a gente pode ter aqui também. Tá? Pode ter tudo. Depois que acaba a fase de instrução, o servidor é ouvido, ele é interrogado, né? É a última etapa da instrução, e aí, finalizada a fase de instrução, eu faço uma citação desse servidor para que ele apresente uma defesa escrita. A fase de instrução já foi feita, ele vai ter um levantamento de tudo que aconteceu. Na citação, a comissão vai indicar qual foi a falta que ele está sendo processado. Você infringiu o dever tal, você como servidor. A penalidade que é aplicável a esse caso a decisão seja contra vocês, né, seja procedente, tal infração, tal penalidade, você vai tomar uma suspensão, ou isso vai acontecer, que está previsto na norma, e aí ele vai prestar uma defesa. E aí ele vai falar, olha, não é nada disso, não foi bem assim que aconteceu, tal, na defesa dele. Depois que o servidor apresenta a defesa, a comissão vai emitir um relatório. É a última coisa que essa comissão faz. Nesse relatório, a comissão vai resumir o que aconteceu na fase de instrução, quais foram as provas que foram colhidas, tudo mais. Vai dizer quais foram as razões da defesa do servidor e já vai apresentar uma proposta, o que a comissão pensa que deve ser a conclusão da autoridade competente para julgar. Se ela vai condenar, olha, nós sugerimos aqui a condenação desse servidor a penalidade tal. Ou não, nós sugerimos aqui que esse servidor ele seja absolvido, porque não há provas nos autos, tudo mais. Alguma coisa assim. Ou a penalidade que foi proposta ali, que a gente fez, né, não está adequada, a partir da defesa que ele fez aqui, ele tinha razões, ele agiu de uma forma que ele não poderia evitar, então a pena tem que ser atenuada. Então, a comissão ela vai dar sugestões para a autoridade competente. A autoridade competente, se ela concordar com o parecer da comissão, ela pode simplesmente falar assim, acolho as razões do relatório e absolvo ou condeno pelas razões do relatório. Pronto. Só precisa colocar isso. Tem que ser justificado, tem que ser fundamentado. Mas a autoridade ela pode usar a fundamentação da comissão. Tá? E aí a autoridade, em 20 dias, vai proferir a decisão. Tá? Ela tem um prazo de 20 dias. Gente, assim, eu encerro a minha exposição. Tá? Deixa eu ver aqui. Eu encerro a minha exposição, né? E me coloco aqui à disposição de todos. Eu fui um pouco prolongado, porque, embora a gente fez em formato de palestra, mas como foi uma apresentação sobre como funciona o regime jurídico dos servidores da Facel, eu fiz mais ou menos em formato de aula, uma exposição como se fosse uma aula, por isso que ficou prolongado, mais do que uma palestra normalmente é feita. Né? Eu me coloco agora à disposição dos senhores aí, viu, professor Rodrigo Reis? Muito obrigado.
Bom, eu tenho algumas perguntas para fazer, professor Santos Neves, e gostaria de parabenizar pela palestra. Muitos temas que realmente suscitam dúvidas aí aos colegas, principalmente aos servidores e aos professores, e eu tenho algumas perguntas para fazer. A primeira delas, a primeira pergunta, né, seria no sentido da aposentadoria, questão da previdência. Hoje se fala na questão do teto remuneratório do INSS para o servidor público, e aqueles servidores que estão acima do teto fariam um recolhimento a uma previdência privada. Como que funciona o regimento da FACEL nessa questão, o regramento jurídico da FACEL? Bom, a Previdência, o município de Linhares, ele tem um regime próprio de Previdência, que ele é administrado pelo IPASLE, pelo Instituto de Previdência dos Servidores Municipais. É uma autarquia municipal que cuida disso. Eu sou procurador que estou lotado lá no IPASLE também. Como é que funciona? A reforma da Previdência, ela obrigou todos os entes que têm um regime próprio de Previdência, que a gente tem um regime geral de Previdência Social, que é o administrado pelo INSS, né? Todo mundo aqui que tem, né, carteira assinada ou é autônomo, que recolhe para aposentadoria, vai se aposentar lá pelo INSS. Servidores comissionados, todo mundo vai para lá. Os servidores temporários também. Então. Agora, os servidores efetivos, eles entram num regime próprio de previdência, onde existe, tá? Não é obrigatório a todos os lugares. No caso de Linhares, nós temos um regime próprio de previdência. E a emenda número 103, né, de 2018, a emenda constitucional, ela obrigou a todos os regimes próprios de previdência a instituírem previdência privada voltada para os servidores que estão acima do teto. Bom, qual é o teto? O teto hoje, se eu não me engano, é 6.400 e alguma coisa, o teto do INSS, né? Então, então a gente tem três faixas, três situações de servidores. A gente tem um servidor que está abaixo desse teto remuneratório, e ele nunca vai chegar no teto, tá? Esse servidor, ele está fora da Previdência Complementar. A gente tem um servidor que hoje ele está abaixo do teto remuneratório, mas em algum momento da carreira dele, ele vai chegar no teto, ele vai subir. E aí a gente tem também os servidores que já estão acima do teto, tá? Então, essa previdência privada, ela é destinada aos servidores que já estão acima do teto, já recebem acima do teto, e os servidores que podem chegar acima do teto, tá? A ideia é funcionar igual no iniciativa privada, quer dizer, você vai se aposentar no INSS naquele teto lá do INSS. E aí você se programa e fala, não, eu quero me aposentar, eu quero receber mais. Por quê? A pessoa na iniciativa privada, ela pode receber, sei lá, 10 mil reais, 15 mil reais. Quando ela for se aposentar, ela vai se aposentar para receber os 6.400 reais. Mas você imagina uma pessoa que foi acostumada a vida toda a receber 15 mil reais, né? E aí ela se aposenta, ela fala, não, agora você vai receber só 6.400. Não, mas para lá, mas é um terço do que eu recebia. Eu não vou conseguir viver com isso. E aí essa pessoa, pensando nisso, ela entra em um plano de previdência privada e aí compensa. E aí, ali você pode programar, fala, olha, eu quero pagar uma prestação de uma parcela de 500 reais por mês. E aí eles calculam lá, não, eles perguntam assim, qual a sua idade? Você quer se aposentar com qual idade para receber o benefício? E aí é feito um cálculo e eles falam, olha, você para se aposentar aqui na previdência privada, né, nessa previdência complementar, na idade que você vai se aposentar lá no INSS, você tem que pagar uma contribuição de X valor para ter um benefício de X reais. É tudo calculado. Você precisa calcular antes. Não tem surpresas. Tá? E isso agora foi feito para o servidor público. No âmbito da União isso já tem há muito tempo, no Estado do Espírito Santo já tem há muito tempo. Né?
Mas agora foi obrigado a todo mundo, e a gente está implementando isso agora aqui no município de Linhares também. Tá? Isso vai ser obrigatório para todos os servidores novos que entrarem e forem acima do teto, ou aqueles que estão quase no teto e vão passar um momento. Tá? Então, eles necessariamente vão entrar, eles estão obrigados, e os servidores que já estão no serviço público e que estão nessa situação de estar acima do teto, isso vai ser facultativo. Tá? Vai ser dado um tratamento diferente a eles, que o município vai pagar uma parte, isso só para o servidor novo, para o servidor antigo que queira entrar, aderir, ele vai ter que pagar sozinho a parte dele, tá? Então o cálculo vai ser diferente para ele também, mas isso vai ser feito. Os servidores, o servidor novo, ele vai se aposentar lá aqui agora no regime próprio de previdência, e ele não vai receber o valor integral da remuneração do cargo, ele vai receber só o teto do INSS. Então, por isso que é importante, isso vai desonerar a Previdência, o regime próprio de Previdência. Então, isso é muito importante. Obrigado, professor, pela pergunta. O professor também, o Santos Neves, a aposentadoria especial, um tempo mais curto, né, para aposentação, salvo engano, 25 anos, né, porque é uma atividade que também tem os seus pormenores, de acordo com outras também atividades, por exemplo, com periculosidade, enfim, que aí você tem um desgaste maior, então você tem um tempo de aposentadoria reduzido, que é a aposentadoria especial. A aposentadoria especial do magistério, ela é de 25 anos para mulher e 30 anos para homem, né? Só que ela é voltada para a educação básica, tá? Só os professores de educação básica eles gozam desse benefício, né? É uma atividade desgastante, tal. Então os professores da FACEL, por exemplo, são de nível superior, então eles não entram nesse benefício. Então a gente entra na regra geral da aposentar junto com todo mundo. Eu tenho outra pergunta também, professor. A gente sabe que o servidor público ele faz um concurso e escolhe, né, no momento da inscrição, o cargo de acordo com o edital do concurso. Vamos pensar que o servidor público faça aquele concurso e depois altere, né, as suas funções, até mesmo como professor. Ele prestou um concurso para o direito público e depois a faculdade quer que ele lecione aulas de direito penal. Seria possível isso? Como funciona na prática, né? Porque eu já vi acontecendo isso em serviço público, é óbvio que a gente vê de tudo, né? No serviço público, já fui servidor público também, e sei como é que funciona, né? Às vezes, nem sempre o edital é respeitado, apesar de a gente falar que ele é a lei do concurso, mas, na prática, há descumprimentos, né? Eu tenho medo quando a gente escuta isso é muito usado, essa expressão assim, o edital é a lei do concurso. Só que o edital é um ato administrativo. E você falar que isso é lei para alguma coisa, é óbvio que ali o edital tem as regras do jogo, né? Mas a gente tem que ficar de olho na lei, né? Que o edital ele pode ser ilegal. A gente vê muito edital assim que cria requisitos que não tem na lei para ingresso no cargo, entendeu? Eu já vi uma vez, até um concurso que teve em São Mateus, viu, Jaque? Colocaram no edital uma exclusividade para um cargo que a exclusividade não tinha na lei. Então, teve gente que nem fez o concurso com medo da exclusividade. Falou, a exclusividade eu não quero. E aí teve gente que nem foi fazer. Foi uma jogada no âmbito administrativo que deu certo, entendeu? Mas, vamos lá, atribuições do cargo. Isso a gente tem que observar, todo cargo, quando ele é criado, né? Vamos falar do mundo ideal, né? Quando um cargo é criado, a lei que cria o cargo já estabelece ali quais são as atribuições do cargo. Tá? Eu posso ter modificações nas atribuições do cargo? Isso até pode acontecer, mas em caráter excepcional, e as mudanças elas não podem ser
tão substanciais, ao ponto de mudar a natureza do cargo. Tá? Poderia, em tese, haver uma mudança, por exemplo, a necessidade de uma reestruturação dos cursos, dos cargos, para eu ajustar a administração da faculdade para melhor atender a demanda. Por exemplo, às vezes a gente tem que fazer uma adequação nas grades curriculares, tá? E a divisão dos blocos que hoje tem na Facel, que já é uma forma muito boa de organizar, porque a gente não tem na Facel cadeiras, né? A cadeira de direito comercial, a cadeira de direito civil, a gente tem direito privado, que ali no direito privado tem várias cadeiras ali dentro. Já é uma forma de facilitar a gestão. Mas pode acontecer que na hora de fazer a mudança de uma grade, eu posso perceber que eu tenho um bloco que ele é desnecessário. E aí eu poderia fazer uma junção de um bloco com o outro? Poderia acontecer em tese? Poderia, não vejo problema nisso não. Mas isso tem que ser muito justificado e isso tem que ter um contexto. Eu não posso simplesmente, como se tentou no passado na Facel, fazer o seguinte: ao invés da professora Jaqueline ser professora de direito privado, ela vai ser professora de nível superior. Tentaram fazer isso uma vez. E aí nós apresentamos as razões e falamos, olha, não dá para fazer isso. E para piorar, tinha um pessoal do concurso ainda para ser chamado. Eu falei, ó, se fizer isso, vai esculhambar com tudo, porque como é que eu vou chamar o candidato aprovado para ele entrar na vaga? Qual vaga que ele vai entrar? Vai criar uma confusão, né? Em tese pode ser feito, tá? Mas isso tem que ter muita justificativa, porque eu não posso, por exemplo, pegar um professor de direito privado e jogar para dar aula de penal, por exemplo. Esquece. E se você virar professor de nível superior, simplesmente, você pode colocar o cara para dar aula de matemática, no lugar do professor Ivan. Olha que coisa. Eu dando aula de matemática, imagina. Que desastre que vai ser. Então, é isso. Eu tenho várias outras perguntas, Santos Neves, mas eu vou passar a palavra para a professora Jaqueline Rocha, e depois eu volto aí a trazer mais debates. Eu te agradeço. Obrigado. Professor Santos Neves, eu agradeço a sua participação, foi extremamente esclarecedor, né? Enquanto servidora, né, da Facel, para mim foi assim uma aula muito esclarecedora. Eu gostei muito, principalmente com relação ao cargo, à função, à progressão, né? Que até hoje a gente está esperando também, né? Então, mas foi muito bom. Eu iria perguntar quando que isso iria acontecer, mas eu sei que é uma pergunta que ninguém vai conseguir responder, né? Mas muito obrigada mesmo. Eu acho que esse diálogo sobre a Facel, que nos coloca frente a frente com com o estatuto mesmo, com a lei, então ele é muito esclarecedor. Para mim foi extremamente saudável estar aqui te ouvindo e aprendendo, né, com um mestre que tem um conhecimento muito grande. Ainda bem que não conseguiram implantar a questão do ensino superior. Imagina eu dando direito administrativo, ia morrer, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, eu fico mesmo com o meu direito privado, lá no direito comercial, direito civil, e aí tudo dá certo. Muito obrigada, professor. Um abraço, tá? Podemos finalizar, então? Eu só tenho mais duas perguntas rápidas, só fazer um bate-bola. Uma pergunta que sempre me incomoda, professor, é sobre essa questão por exemplo, a gente fazer um comparativo aí com a iniciativa privada. A gente sabe que quem é sindicalizado, o presidente do sindicato, por exemplo, ele tem uma certa estabilidade. Isso acontece no serviço público também? Como que funciona isso? Não sei se você já ouviu falar, eu também confesso que eu não sei. Assim, no serviço público a gente já tem estabilidade por lei, né? Todo servidor.
o que se concede aos diretores do sindicato, por exemplo, é uma licença sindical, é uma licença em razão de exercício de diretoria de sindicato, tá? E aí ele fica por conta, ele é afastado do serviço, do cargo dele, tá? É contado o tempo de serviço dele, como se ele estivesse trabalhando, e ele fica por conta do sindicato, que toma tempo, né? Toma bastante tempo o sindicato. E a gente tem, inclusive, uma lei municipal que fala dessa licença para associações, tá? A presidência de associação. Remunerado. Remunerada. A licença é remunerada, tá? Então, na verdade, o benefício, aquilo que a lei dá para garantir a liberdade sindical e associativa é essa licença, com vencimentos, essa licença remunerada, né? Mas é só isso, porque a estabilidade o servidor já tem, então não teria uma garantia a mais por conta disso, e até porque os membros do sindicato, eles não são muito bem quistos pela administração, geralmente porque se eles fizerem o trabalho deles, geralmente é um trabalho de embate, é um trabalho de cobrança da administração, né? Quer dizer, a gente tem aí, por exemplo, uma inflação que está alta no Brasil, né? A gente teve aí o IGPM dando 24,5%, e os servidores do município tiveram um reajuste remuneratório nesse ano, em 2020, né, de 0,75%. Quer dizer, é uma coisa simples, né? Você fala assim, não vai fazer falta, não, esse reajuste, né? Então, assim, a gente fica sem saber, né, o que fazer. E o STF também não ajuda a gente, né? No sentido de garantir o que está na Constituição, né? São os guardiões da Constituição que não guardam a Constituição, né? Muitas até vezes estão guardando, né, na gaveta, né? Ou até estão guardando a Constituição dentro da gaveta para ninguém mexer nela, né? Pode ser isso. Num cofre, né? Num cofre. Não deixa você presa para você não criar problema para a gente. Exatamente. Bom, isso. Uma outra pergunta, Rodrigo, só para a gente encerrar, pelo menos a minha parte, a gente tem falado muito na questão da implementação na Facel da pós-graduação. Né? Chegou-se até há um tempo atrás lançar um edital de uma pós-graduação de Direito Civil e Constitucional, e ela foi suspensa, mas eu queria abordar a seguinte temática: o servidor público que está lecionando numa pós-graduação, como que fica a remuneração? Ela virá no contra-cheque? Ela pode ser incorporada na remuneração? Como que funciona isso? Qual o seu posicionamento sobre essa questão? A gente tem debatido, né? O que pode ser feito? O que pode ser feito é porque é o seguinte: a remuneração de pós-graduação ela é diferenciada. Em todo lugar é assim. Tá? Na iniciativa privada e também quando você tem uma pós-graduação lato sensu, que é o caso que a gente quer implementar, poderia se criar uma gratificação. Você cria uma gratificação, você cria uma rubrica na hora, por exemplo, a gente tem que fazer uma lei para isso, né? A gente faria a lei, criava uma gratificação de pós-graduação, e aí pagava separado só naquele período que o professor fosse dar aula. Ele vai dar aula de um módulo, por exemplo. O módulo dele vai ser no mês de junho. Ele vai receber no mês de junho aquela gratificação X, de tantos reais, por aquele módulo. Acabou o módulo, acabou. Isso não incorpora para fim de aposentadoria, nada disso. Ele recebe aquilo lá e acabou. Encerra o assunto. Tá? É coisa simples de se fazer. Bom, eu estou satisfeito. Queria agradecer, né, a presença, né, do professor Santos Neves, prontamente aceitou o nosso convite nesse projeto de aula sobre a Facel. Para quem não sabe, o objetivo final é lançarmos um livro no final do ano. Já começa a escrever aí, Rodrigo, né, esse seu capítulo do Estatuto do Servidor, porque a partir de amanhã eu já começo a te cobrar.
E vocês sabem que eu cobro mesmo de manhã, de tarde, de noite, né, Tadeu? Tadeu acha que é o coordenador e ele que cobra a gente, eu cobro ele. Mais do que talvez ele me cobre. Então, a partir das 6 da manhã eu começo a receber mensagem desse homem. Às vezes exato, eu acordo às 5 todo dia. E eu também estou acordado esse horário, então está tudo certo. Então, assim, nós tivemos uma adesão muito grande aqui nessa noite, queria agradecer a todos, né, e fazer o convite, né, para os presentes, para que vocês sejam servidores públicos, né, procurem os editais, façam os concursos, venham estudar o Estatuto do Servidor Público e venham para o lado de cá também, né, eu acho que vale a pena, tem suas mazelas também, mas tem também não só ônus, mas tem bônus. E às vezes o cara acha que vai passar no concurso público, né, Rodrigo, como eu achava, e ele falava assim, agora eu tô com a vida ganha, né, vou trabalhar pouco. E o professor da Facel, eu te garanto que você vai trabalhar muito, né, pelo menos assim, me falaram que trabalhava muito, não acreditei, acabei entrando nessa história toda e vi que o negócio é surreal, você trabalha de manhã, de tarde, de noite, sábado, domingo, não tem hora extra, não tem horário, né? Então, assim, da minha parte, eu posso falar para o coordenador, Tadeu, te dando a satisfação, que a gente tem trabalhado muito. Então, a gente não tem cansado, não. Gostaria de agradecer. Os projetos não param, né? Aqui, né? Oi? Os projetos não param, né? Gostaria de agradecer a professora Joana, né, que está aqui também com a gente presente, e a palavra agradecendo muito a todos aí, né, passar a palavra para Jaqueline, Tadeu e Rodrigo aí, para suas considerações finais. Eu quero agradecer, né, por estar aqui junto com o professor Rodrigo, tá apoiando aqui, assim, tá precisando de qualquer coisa, professor Rodrigo, pena que eu não pude te servir uma água, né, pelo menos isso eu faria, né. O professor Rodrigo é um amor de pessoa, um professor extremamente qualificado, no doutorado agora, estudando, ele é incansável, ele não para de estudar, assim, então, assim, só elogios, professor, e que Deus te abençoe. E eu sei que muitos alunos que ouviram essa sua palestra hoje, nós chegamos a 102 participantes. Isso quer dizer que todos os eventos eu quero estar com o Rodrigo Santos Neves, porque o cara bomba. Eu falei, não, vai que isso seja importante para a progressão, né, professor Tadeu? Eu falei, não, eu estou sempre com o Santos Neves. Mas, assim, muito obrigada mesmo pelo convite. Eu acho que os nossos alunos que prestigiaram, assim, só ganharam essa noite muito, muito conhecimento, estar aqui desfrutando dessa presença maravilhosa do professor Tadeu, do professor Rodrigo Reis e do nosso palestrante Top das Galáxias, né? E aí, assim, eu estou terminando de preparar a questão do pertencer à Facel. Depois dos diálogos todos terminados, professor Rodrigo, a minha participação no evento, ou no livro, vai ser sobre pertencer à instituição Facel. E aí, para quem não sabe, eu estava na aula inaugural da Facel com o prefeito Zé Carlos Elias, no dia que ele deu abertura aos trabalhos da Facel. Então, eu estou na Facel há muito tempo. Então, eu me sinto, eu tenho a ideia do pertencimento à Facel, e isso é importante porque todos os nossos alunos, se hoje eles têm orgulho, eles vão ter muito mais orgulho de estar na instituição, de estudar na instituição, e de dizer, olha, a Facel, ela aprova no exame de ordem, nós estamos sempre no topo, estamos lá. Então, isso é que é bacana. Muito obrigada mesmo, de coração. E eu quero muito participar do livro com o Pertencer à Facel. Vai estar lá um pouco da história de uma professora que participou desde a aula inaugural até hoje, né? Beijo a todos os alunos e muito obrigada pela presença, né, do 5º, 7º e 8º períodos hoje aqui no nosso evento. Obrigada, professor, um abraço a todos, em especial o palestrante Rodrigo Reis e o amigo querido Tadeu Escaramuça, meu coordenador bonito. Posso falar? Posso? Pessoal, primeiramente, eu falei com ele que agora, para abreviar, eu vou falar RSN. É o professor RSN, né? É um amigo de longa data, né, Rodrigo? Eu creio que eu posso falar mais ou menos uns 20 anos, né, Rodrigo? E é um prazer participar de ouvi-lo, né? Igual o professor Jaqueline falou, sempre
sempre bom, uma aula, um show de aula, né? A gente aprende mais direito administrativo, que também não é minha área, mas a gente aprende mais, né? Abrilhanta mais aí com a fala do Rodrigo. Ao Rodrigo Reis Cirino, também o idealizador, né? O realizador, o responsável por esse projeto, né? Que com certeza, né? Vai finalizar, vai se findar com esse livro e deixar registrado, né? Para todo sempre a história da Faceg, né? A minha eterna coordenadora, Jaqueline, né, para quem não sabe, foi minha coordenadora em São Mateus há um tempo atrás, não vou falar a data não, Jaqueline, mas um tempo atrás, mas você vai ser sempre minha eterna coordenadora, né, porque lá me apoiou muito, me ajudou muito lá. Obrigada. Parabéns a todos os participantes, aos nossos alunos da Faceg, aos outros professores, né, e eu sempre falo no final, né, da minha manifestação da consideração aqui, é que Deus possa preservar a saúde de todos. Então, um grande abraço, boa noite, e no próximo evento eu já vou estar junto, dia 25 de maio, com o professor Sueli e o Tiago. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Bom, eu gostaria de agradecer a oportunidade, o convite aí que o professor Rodrigo Reis me fez, né, para falar aqui sobre esse tema. Agradeço a presença de todos, né, e o apoio que sempre tem dado para a gente. Um abraço.